Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Receba a paz do Senhor sobre a tua vida. Receba a graça do Senhor sobre a tua vida. A epístola de Paulo ao seu irmão Filipenses diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E essa é uma verdade. Uma verdade que irá se cumprir, que se cumpre em nós a cada dia. Receba a paz do Senhor. E eu quero refletir com você aqui no livro de Esther, capítulo 4, aonde diz assim: Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu dentre os judeus escaparás. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para um tempo como este, que foste elevada à posição de rainha? Então, disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, não bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa é uma história, um livro onde fala do livramento do povo de Israel, do povo judeu, que iniciou com, eu falo assim, que é umas conexões que Deus nos apresenta, sabe? Aquelas conexões que você nem imagina e de repente Deus liga você a elas. A Esther, ela era uma judia órfã que foi criada pelo seu tio Mordecai. Esse homem que ensinou a ela princípios tremendos sobre Deus. E ele viu a sentença que estava sobre o povo de Deus. Só que ele não apenas ouviu e se fez indiferente, não. Ele se posicionou. E ele foi para diante ali do palácio. E quando Esther viu a situação do seu tio, situação de humilhação, ela mandou perguntar para ele. E ela retornou, mandou roupa para ele, tipo assim, olha, você não precisa disso, levanta, você não precisa ficar com esses sacos aí. Em outras palavras, ela disse isso. Mas Mordecai, esse homem com uma conexão tremenda com Deus, posicionou a rainha Esther. O processo, ele nos leva para um propósito. Ela teve um processo de cuidado, um processo onde ela foi recebida num palácio, onde ela foi cuidada, onde ela teve acesso a lugares do palácio, onde ela poderia entrar como rainha. E só que ela também sabia que qualquer pessoa que comparecesse diante do rei sem ser chamado tinha uma sentença, que era a morte. E ali Esther, quando ela ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo em volta do palácio. É tão interessante quando tem pessoas, gente, que faz abrir os nossos olhos, sabe? E Mordecai fez isso com Esther. Ele falou assim, olha Esther, é o seguinte, não pensa você que só porque você tá aí tranquila no palácio, tem uma casa para você estar, tem regalias, tá se sentindo cuidada, protegida. Olha, não pense você, porque você está aí dentro. Você acha que você não vai acontecer nada contigo? Olha, se você se calar agora, Esther, pode ter certeza, você vai perecer. A sua casa, a sua família vai perecer.
Uau! É uma chamada para intercessão. É uma chamada para posicionamento. E Esther, ela falou assim, olha, Mordecai, convida essa pessoa para jejuar comigo, para orar comigo. E eu também vou fazer isso, e aquelas que estão comigo aqui também irão fazer. Nós iremos nos consagrar, nos humilhar diante do Rei, dos reis e Senhor dos senhores. E eu vou comparecer diante do Rei Artaxerxes. Eu sei que existe uma sentença contra mim. Se eu comparecer lá sem ser chamada, pode ser que eu pereça. Mas ela se colocou diante de Deus. E Deus ouviu a oração de Esther. E quando ela entrou diante do rei, a Bíblia diz que o rei estendeu para Esther o cetro. Um cetro de vida. Sabe, em volta do palácio havia essa sentença de morte. Sobre as 127 províncias, Amã fez a carta decretando a morte do povo e foi selada com o anel do rei. Mas quando Esther, ela por meio da sua intercessão, ela entrou diante do rei, contou toda a verdade para o rei diante de Amã, em um outro encontro que ela teve com o rei deu a ela cartas, aonde o povo, o seu povo, poderia e podia se defender. E aquele dia de sentença de morte, onde havia aquela ordem de morte, houve também uma carta de vida. Sabe, Deus ele tem nos chamado para nos posicionar. É muito importante as conexões que nós fazemos. Conexões, elas podem nos levar a ter atitudes que gerará a vida. Pode nos levar a atitudes aonde nós podemos ficar passivo. E haverá também conexões que nos levará a praticar o mal. Nós temos em nossa vida esse direito de nos posicionar. E o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para nós como pessoa, para nós como família e para nós como nação. E é um chamamento de Deus aqui para nós nos posicionarmos diante dele. A gente não tem noção de como o inimigo ele trabalha para destruir o povo de Deus, para humilhar o povo de Deus. Mas maior é aquele que está conosco, aleluia. Aquele que apenas com o som da sua voz muda toda a história. E nós temos que nos humilhar diante dele e clamar. E eu quero te convidar você hoje a clamar. Clamar pela tua vida, a clamar pela tua família, a clamar pela nação brasileira, pela nação aonde você se encontra. Que nós possamos estar ocultos em ti, Jesus, escondidos em ti. Mas que nós também possamos nos levantar, ó Deus, como guerreiros, nos levantar, ó Deus, posicionados debaixo da tua palavra, sob a tua palavra, sobre a tua ordem. Porque o Senhor já estendeu para nós o teu cetro. O cetro que nos dá, ó Deus, essa autoridade, ó Deus. O teu cetro, ó Deus, que nos permite comparecer diante do Senhor e falar tudo que está no nosso coração. A nos comparecer diante da sala do trono e pedimos ao Senhor, nos justifica. Justifica o teu povo, Pai. Justifica a tua igreja. Justifica, Senhor, a nossa nação. Que o Senhor possa estar guerreando em nosso favor, ó Deus.
nós te pedimos. E nós descansamos em Ti. Nós nos descansamos em Ti. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. E obrigado pela sua justificação. Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz, um dia de graça, um dia de renovo, em nome de Jesus. Amém.